Sejam bem-vindos a mais um Vícia na Estrada. Eu sou o Vic. Hoje eu estou em São Paulo com a Cláudia, minha professora de yoga. Cláudia, por favor, se apresente. Olha, vou tentar me apresentar do fim para o início. Eu sou Cláudia, tenho 60 anos, hoje sou instrutora de yoga, mas vim da vida corporativa, atuei como jornalista em algumas emissoras de TV aqui de São Paulo, da Bahia. Foi um período bem interessante, né? Mas a gente sabe que a vida não é fácil, e foi através dessa experiência toda de comunicação que eu adoeci bastante, porque os meios de comunicação, eles nos fazem acreditar que nós podemos fazer algum movimento interessante na sociedade, mas o que a gente faz é, infelizmente, manipular, né, uma massa. Então isso me adoeceu bastante. Quem me tira desse aspecto todo da depressão, fazendo alguma coisa que não era muito bacanuda, foi a prática de yoga. Então, durante a minha vida de jornalista, em algumas emissoras, eu era praticante de yoga. Mas aquilo me deixou tão bem, aquilo me mostrou que eu poderia continuar fazendo o que eu estava fazendo, mas ressignificando aquilo. E acabei fazendo uma faculdade de yoga, onde eu me encantei, né? Onde algo tão milenar poderia ser tão contemporâneo ao mesmo tempo. E então eu fazia minhas práticas, trabalhava na vida corporativa e tal, e fui levando aí até chegar a um ponto realmente que as emissoras já não querem mais pessoas tão idosinhas, né, dentro da emissora. E aí abri um espaço holístico aqui, onde eu vi que faz as práticas de yoga comigo já há algum tempo, né, que é uma coisa bem bacana, um autoconhecimento muito legal, onde a gente volta a respirar, onde a gente não tem que toda hora tá esperando alguma validação ou tá se validando com relação aos nossos movimentos. É uma brincadeira que a gente faz com o corpo através da presença, e isso é muito, 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 muito legal. E quando o Vic me falou que ele estava partindo aí para a estrada, né, eu lembrei muito de mim, quando eu saí da faculdade, terminei a faculdade de comunicação, e aí eu não fui, né, com nenhuma estrutura fazer essa viagem. Fui eu e o Arnoldo, que era na época o meu marido, depois a gente se casou, e nós fizemos um mochilão pela América Latina. Foi muito interessante. Nós saímos aí da rodoviária do Tietê, né, e caímos no mundo, indo para a Argentina, para o Chile, para o Peru. Conhecemos algumas reservas indígenas no Peru, e coisas inusitadas, né? Muito, muito, muito interessante observar as culturas, observar como essas pessoas têm tanto a contar e a nos acrescentar, né? É muito legal. Vamos por partes, então. Vamos ter bastante coisa. Vamos começar, então. Você é formada em jornalismo, certo? Sou formada em jornalismo, comunicação social, escolhi jornalismo, depois fiz uma pós-graduação na Casper de jornalismo online. Legal. E em que emissoras você trabalhou? Como era o jornalismo na sua época? Eu acredito que você tenha trabalhado uns aninhos atrás, né? Como era o ritmo? O que te fez assim chegar nesse ponto de ter que buscar algo para aliviar essa tensão? O que te fez se desiludir assim da profissão? Foi na caminhada, né? Então, quando a gente entra assim nos meios de comunicação, é algo extremamente fascinante, né? O meu primeiro trabalho, ele foi na Rádio Capital. Então, a Rádio Capital é onde nós fazíamos pesquisas para saber, na época, quem ia ser o governador do estado, que estava entre o Quércia e o Maluf, se não me engano, na década de 80, né? Faz um tempinho já. E aí a gente fazia, e era nítido ali que o Quércia, na época, ele era o candidato mais forte. Mas nas edições dava a entender que todo mundo estava votando no Maluf.
Então, não batia, né? Nas edições da Rádio Capital. Nas edições da Rádio Capital. E aí a gente descobre, né, na época que a Rádio Capital era bancada pelo assessor de imprensa, na época, né, do Maluf, e com certeza tinha alguma verba, né, do Maluf ali dentro, então faz aquela coisa assim, meio atrapalhada, mas no fim o Quércia ganha, porque ele era muito forte no interior, né? E a partir daí a gente já vai ficando mais, né, já vai sacando, fala, opa, peraí, né? Não tô seguindo aqui, não tô entendendo, mas no fundo a gente está entendendo que né, algo assim, infelizmente manipulado. E depois eu fui para um jornal que nem existe mais, que é o Diário Popular. O Diário Popular, a gente brincava na época que a gente torcia e saía sangue, né? Porque era um jornal, mais ou menos, depois caracterizou aí nas emissoras Cidade Alerta, né? Alguma coisa nesse sentido. Então a gente fazia bastante matéria sobre, infelizmente, violência, né? Que é uma coisa que não sei porquê, mas encanta as pessoas gostam da visibilidade e tal. Não existe mais o jornal. Daí eu fui para a TV Record, fiquei lá bons anos, né, na TV Record, fiz a chefia de reportagem ali por alguns anos, comecei como rádio escuta, fui para a pauta. Ali foi realmente a minha maior faculdade, né, de aprender ali, etc., tudo que tinha que ser aprendido. Tivemos momentos muito pontuais ali, né, o impeachment do Collor e tal, onde também, mais uma vez, né, a gente teve que mexer um pouquinho ali, né, um pouquinho bastante em tudo que estava acontecendo, porque na época eles tinham fechado com o Collor, e era Collor e Lula na época, e infelizmente as edições também eram ali manipuladas, né? A gente mostrava coisas, tinha que, né, colocar ali o Collor como aquele bom moço, e ali nas entrelinhas e nos bastidores já se sabia que não era aquilo que se mostrava, né? Mas infelizmente a mídia ela fecha sempre com alguém ideologicamente. Então foi bem penoso. Aí eu vou para o SBT, né? E tentando virar, falar, bom, vamos ver se lá talvez seja diferente e tal. Mas ali também é a mesma sequência, né, de coisas que já tinham acontecido em emissoras anteriores, sempre fechando com algum político, com algum partido político. E na mesma coisa, eleições ali também, era o Serra na época, né? O José Serra tinha sido ministro da Saúde, né? Então a gente não podia fazer algumas matérias falando sobre alguns hospitais que não estivessem indo muito bem, né? Então, aí, quer dizer, você não manipula, mas você esconde, né? Aquela coisa assim, né? Você dá um jeitinho, ou manipula, ou esconde, ou distorce, para que a coisa saia mais ou menos de acordo com o que eles desejam que a população saiba, né? E aí, depois de lá, eu fui para a RedeTV, aí eu prefiro nem comentar, porque aquilo é uma loucura, né? Eu não sei como é que é. Eu não sei não sei como ela existe, né? Assim, até hoje, né? Uma doideira em termos de estrutura, em termos de tudo, né? E aí eu fui para a Gazeta, fui para a Gazetinha e tal, onde fui matar saudades ali da minha pós-graduação. A Casper Libero é muito simpática, né? Aquela coisa gostosa, né? Aquela televisão gostosa. E lá eu finalizei ali eu vi que não era mais para mim, porque não tinha como, né? Na minha formação eu achei que eu ia fazer a diferença, né? Que a gente ia mostrar a verdade e tal. E a gente sabe que não é assim, né, que funciona. Uma vez, ouvindo o Paulo Henrique, em uma das redações, ele falou uma coisa tão interessante, assim, ficou gravado, né? Ele falava assim, olha, se vocês quiserem realmente estar bem informado, não ouçam rádio, não leiam jornal e não assistam televisão. Então, vai pelo teu sexto sentido, vai pelo teu bom senso, né?
Que é o que a sociedade faz, a gente perder com os meios de comunicação, com a própria estrutura de uma educação, né? Moldando pessoas doentes, porque nós vivemos numa sociedade extremamente doente, né? E de uns anos para cá, depois da pandemia, a gente não pode deixar de falar disso, mas nós temos uma epidemia de doenças mentais, né? Isso, para mim, aqui na sala de prática de yoga hoje, ela é muito clara para mim, né? E as pessoas vêm muito fadigadas, muito cansadas, mas não é do trabalho físico, do trabalho mental. É uma fadiga que eu observo, uma fadiga de escolhas, porque é uma sociedade de excessos, muito excesso. Hoje o ser humano ele produz, ele faz, ele tem muito mais do que ele necessita e toda hora ele tem que escolher uma coisa micro. A gente vai no supermercado, vou lá comprar um sabão, gente, tem 829 marcas de sabão, de bolacha, de pasta dental, tal. Aí você tem que optar por uma, só que quando você pega uma, você deixa as outras bilhão na prateleira e aquilo sempre te dá uma insegurança, fala, será que foi a melhor escolha? Tal. Isso é exaustivo, isso é extremamente exaustivo. E isso com relação à informação, né, às mídias sociais, todo esse processo que a gente está vendo, que está tendo uma regulação, vai ocorrer uma regulação, que é importantíssimo, né? As pessoas não podem sair por aí dando suas opiniões, né? Que nem eu estou dando aqui a minha opinião também, né? Mas estou dando minha opinião de leve, né? Não quero influenciar ninguém, só estou contando um pouquinho a minha vivência e o que eu vi através das minhas lentes. Não que isso seja bom para você, para ele, ou para quem quer que seja, mas sentir na pele, né? A vida corporativa, como me adoeceu, né? Nessas estratégias que depois de algum tempo, a gente, dentro das emissoras, a gente observa que existe uma certa manipulação, porque eles também sobrevivem, e é o que as pessoas tacavam na nossa cara quando a gente questionava. Mas você recebe o seu pagamento e não fala nada, né? Eu recebi o pagamento, eu não sabia, né, de quem que era, porque existem todo um lance também dessas propagandas institucionais, né? O governo compra horários das emissoras para poder falar sobre o que eles estão fazendo, né? Ou não, né? Ninguém sabe ao certo. Mas esse dinheiro, então, vem também para nossa mão. Então, é tudo junto e misturado. É difícil, complicadíssimo, né? Então, ser uma flor de lótus, que é o que a gente fala, né? Vir da lama e não se misturar, às vezes um dedinho do pé por conta daquele dinheiro que vem dali, daqui, que vem no nosso trabalho. Isso existe, né? em todos os níveis na comunicação, porque assim, você trabalhou em grandes mídias. Eu trabalhei numa mídia especializada de turismo e era a mesma coisa. Só que aí eram as empresas do turismo que patrocinavam, que eram patrocinadores de eventos, que compravam anúncio dentro do site, do jornal. E aí, quando chegava aquela notícia ruim lá da maior operadora de turismo do Brasil, de uma CVC da vida, você fala mal ou não? A gente tinha que fazer a notícia, mas dava 2 segundos, o CEO estava ligando para o editor-chefe. E assim, o nosso salário também era pago por esses caras. Então... é uma sinuca de bico, né? É uma sinuca de bico. Então é o que o nosso saudoso Paulo Henrique Amorim realmente falava, né? Quer estar bem informado? Não leia jornal, não escute rádio, né? Não veja televisão. Com as pessoas, né? Converse com as pessoas, que foi isso que você está sentindo agora, que foi o que eu senti durante esse mochilão, que foi algo assim inacreditável, foi algo incrível, de você ir com poucas necessidades, uma mochila, e durante essa trajetória de ônibus, de caronas com pessoas, nossa, extremamente generosas, né? Pegamos carona até com um motorista de ônibus quando chegamos em Antofagasta, no Chile. Esse motorista de ônibus, uma graça, ele perguntou pra gente, vocês têm onde ficar? A gente falou, não, por enquanto não temos, a gente vai dar um rolê, vai ver onde fica. Fica lá em casa. A gente falou, gente, como é que pode nem conhecer, né, as pessoas? E então foi uma magia, né? E toda uma cultura e toda uma parte humana. Quando a gente vai fazer esse tipo de viagem, a gente não vai para compra, né? Você não vai para comprar, você não vai em grandes lojas, você não vai em pontos turísticos, embora eu tenha ido em alguns pontos turísticos ali, né, para conhecer e tal, mas você vai realmente conhecer
como é que é aquela cultura, como funciona, qual que é o cheiro, como é que são aquelas pessoas, né? E, gente, é muito rico, né? E isso a gente não vê pela tela de uma televisão, a gente não vê pelo celular, porque isso não tem cheiro, né? Isso não tem aquele olhar daquela pessoa, quando você vê marejando aquele olhar, quando você fala de algo tão profundo, né? E foi muito especial esse mochilão. E uma coisa muito interessante, que assim, tiveram momentos incríveis, mas um deles foi quando a gente chegou no Peru, chegamos lá em Lima, e infelizmente nós fomos também na década de 80 e era o Sendero Luminoso, ainda atuava ali. E quando nós chegamos... Sendero Luminoso? O Sendero Luminoso era um grupo terrorista, era um grupo terrorista. E eles tinham entrado em um ônibus escolar, né? E acho que eles queriam que soltassem algumas pessoas que tinham sido presas do grupo, enfim, não me recordo bem. Mas eu sei que eles estavam dentro ali daquele coletivo e tentando explodir tudo. E quando nós chegamos com aquele caos todo, e a gente foi procurar uma pessoa ali, né, uma casa dessa viagem. Uma pessoa que veio e falou: olha, procura tal fulano nessa casa, tal, que ele vai dar abrigo para vocês, imagina. Aí chegamos nós, né, a pessoa nem nos conhecia, e aí nós estamos falando: fulano pediu para a gente vir aqui conversar com vocês. Aí imediatamente essa senhora, ela bate a porta na nossa cara, que foi um susto meu. Eu falei: meu Deus, que loucura. Acho que ela está pensando que alguma coisa que está acontecendo ali, né, com essa coisa de Sendero Luminoso, enfim. Aí a gente estava para ir embora, ela pegou e abriu uma porta, assim, super saudosa. Ai, que bom que vocês vieram, entra. A gente não entendeu nada naquele primeiro momento. Aí depois à noite, conversando, eu falei para ela, eu falei: poxa, a gente achou assim que vocês estavam com medo, né, de receber a gente, tal, porque era uma casa só de mulheres, só tinham mulheres, né, e ela era a matriarca, você vê que era uma mulher forte e tal, né, não no físico, elas eram todas magrinhas tal, mas ela tinha uma força de expressão no olhar, na fala tal, era muito interessante. Aí ela falou: não, a gente foi perguntar para o Elias se vocês eram boas pessoas. E a gente ficou boiando, porque só tinha mulher na casa, a gente não tinha visto Elias. Elias era um crânio que tinha em cima da geladeira, e eles se comunicavam com esse crânio, né? Que era mais ou menos assim... Era um ancião? Era um anjo... Ninguém... Ela nunca abriu quem era aquele crânio. Ela só falava que era o Elias. E aí ela virou e falou: a gente veio perguntar para o Elias se vocês eram gente boa. E eles falaram: não, são gente ótima. E aí fomos, entramos tal, e aí nos apresentou o Elias, e aí nós conversávamos com o Elias. Uma delas parou de fumar e ela vai falar assim: Elias, onde que você escondeu o meu maço de cigarro? Aí eu não sei o que ela ouvia, aí ela ia direto, estava embaixo da máquina de costura. Então, assim, uma cultura muito interessante, né? De mulheres ali solitárias, mas uma fortalecendo a outra. Foi muito interessante aquilo da porta abrir e fechar, e desse crânio, e assim a gente foi indo, né? Foi indo nessa aventura. E uma aventura também que me chamou muita atenção foi em Iquitos, que é a reserva peruana ali dentro do Amazonas. Como eu tinha dado aula em Lima de língua portuguesa, eu tinha um aluno que era indígena, e ele era dessa reserva de Iquitos. E aí quando eu fui me despedir deles, eu falei: olha, eu estou indo embora, né? Estou voltando também para minha terra, estou voltando para o Brasil e tal. E eu estou muito feliz, porque eu ainda vou ficar um tempo aqui pelo Peru, porque eu vou por Iquitos e tal. Aí esse rapaz falou: poxa, se você passar em Iquitos, você pode levar essa carta para os meus pais. Eles são indígenas, eles não sabem ler, não sabem escrever, e eu, né, vim por conta deles, que eles querem que eu tenha uma vida melhor, enfim. E aí eu chego nesse Iquitos, nós chegamos, né, eu e o Arnoldo chegamos nesse Iquitos, num avião de carga, né, onde tinha galinha, levaram galinha. Quando a gente chegou no avião, a gente não entendia porque não tinha lugar para sentar, não tinha banco, né? Então tinha porco preso, galinha, e nós fomos sentados junto com a carga que eles iam levar para essa reserva indígena. Então era muito legal, já eram indígenas
que estavam sendo alfabetizados, né? Estavam sendo ali catequizados, enfim, né? Não sei até que ponto é legal ou não, eu acho que essa aculturação, né, a gente deve observar primeiro quem são eles, o que eles querem, o que eles gostam, para depois a gente poder vir, né, com a nossa cultura, para que elas andem paralelas e nunca uma aculturação colocar em cima do outro, né? Mas enfim, e aí levei para eles lá a carta, né? Cheguei, li para eles, mostrei, enfim, nos acolheram, ficamos lá, tal. E no último dia que eu fui me despedir, eu falei, olha, queria muito levar uma foto, né, de vocês, de recordação comigo, tal. Não existia celular com câmera, tal. Eu andava com uma Nikon enorme, tal. Nem sabia se a foto saía, porque só quando mandava revelar o rolo, né? E aí foi muito, nossa. Foi de uma delicadeza, eles tomaram um banho, colocaram um perfume e colocaram a roupa da missa, a melhor roupa que eles tinham para tirar essa foto. E quando fomos embora, choraram muito, né? Assim, porque nos afeiçoamos um pelos outros. Mas tudo isso para falar, né? Quantas identidades que a gente vai conhecendo, quantos contatos diretos fora, né, dessa telinha, dessa tela aqui que eu converso aqui agora com vocês, com ele, algo real. Então isso hoje me faz muita falta, aos 60, ver que as pessoas não têm esse trato, né, de um abraço, de um cheiro, né? A gente sentia aquele perfume que eles tinham, que você via que eles não usavam toda hora, né? E a ideia deles de tirar uma foto, né, com perfume. Então foi assim uma magia. E tudo isso, nesse meio tempo eu passei pelo... que era ótimo, né? Só que ele riscava a vitrola, os discos de vinil. Eu lembro que eu tinha que comprar agulha. Aí depois vieram as fitas cassetes, veio o Walkman, que foi uma coisa maravilhosa. E foi um susto também, toda essa evolução. Quando eu cheguei, eu tinha uma máquina de escrever e eu fazia em papel carbono, né, na redação, porque aí ia pro teleprompter. Olha que loucura como era, né? Ainda tinha cabo man, que saía quando eu fazia reportagem na rua, o cara ia puxando o cabo, tinha motoqueiro que pegava a fita para levar para emissora para poder editar. Então, quer dizer, quantas evoluções eu fui observando, evoluções tecnológicas eu fui observando. E um dia eu chego na redação, cadê minha máquina de escrever? Não tá mais, era um computador, aquela coisa assim, ó, te vira, conversa com essa máquina aí e vê o que acontece. E aí depois daquela máquina veio outra e veio essa aqui, né, que é tudo, tem tudo na mão, enfim, e eu aos 60 tentando ainda me manter contemporânea, mas eu vou dizer uma coisa, é cansativo. Mas seguimos na luta. Exaustivo, né? Exaustivo. Porque você, nessa corrida toda dessa sociedade de excesso, né? Você perde esse contato que foi o que eu aprendi nessa caminhada e de observar. A gente vê na televisão muita coisa ruim, eu sei, e tem muita coisa ruim mesmo. Mas, gente, eu acho que o mundo e a Terra, que também está meio pausada que nem eu, assim, ela sente que tem mais coisa boa do que coisa ruim. Eu já falei isso várias vezes. Não é isso? As pessoas são incríveis. Várias vezes. Encontrei gente mal-humorada, tal, no caminho encontrei, mas eu encontrei 5 vezes mais gente disposta a ajudar, a conversar. Então, a gente realmente tem essa tendência a ser comunicado de que as coisas estão indo por água abaixo, né, parece. Eu acho que o panorama geral, assim, até geopolítico, não é dos mais otimistas mesmo, mas eu acho que numa escala micro a gente pode ser mais gentil e mais cuidadoso um com o outro, né? Muito. Mas eu queria te perguntar, em que momento você fez essa viagem dentro da sua carreira como jornalista? Que você falou que ambos foram ali nos anos 80. Quando eu saí da faculdade, né, eu tinha trabalhado durante a minha faculdade, eu trabalhei na Rádio Capital e no Diário Popular. Aí, quando eu peguei o canudo, eu falei, bom, eu preciso desse período sabático para poder, né,
entender e exercer melhor, talvez, mesmo essa profissão, estando com gente, né? Entendendo como é que é. E aí eu saí para essa viagem aí durante um ano. E nisso, né, isso é uma coisa também que a gente conversa depois, também passei pela Bahia para conhecer uns amigos e tal, para visitar, na verdade, uns amigos, e aí uma amiga virou e falou assim, não, vem para cá, abre um bar aqui e tal. Aí voltei para São Paulo, eu com o Arnoldo e tal, e enfim... E não é que nós fomos, abrimos um bar também chamado Checkmate, mas aí fica para a próxima. Aí lá, trabalhei ali em Salvador também, trabalhei na TV Bahia, quando eu estive em Salvador, e trabalhei na TV Cabralha, e era a emissora, a Cabralha era SBT, né, ali afiliada. Então, ainda nessa passagenzinha ali pela Bahia, ainda fiz também esse movimento aí nas emissoras, mas todas iguais, Sudeste, Norte, Nordeste, Sudoeste, Oeste, para cima, é a mesma funcionalidade, né? É a mesma coisa. Aí voltei para São Paulo, né? Voltamos para São Paulo e aí eu já entrei na TV Record e lá eu fiquei. A TV Record, quando eu entrei, era em Moema. Não era nem ainda para ver como eu sou das antigas. Era em Moema, ali, né? Caramba. Aí a emissora pegou fogo, tal, né? Que ficou ali meio cavernoso, se pegou fogo, colocaram realmente fogo para fazer sei lá o que, enfim. Aí foi para Barra Funda, né? E aí eu segui para lá, para Barra Funda com eles, e lá eu fiquei por uns anos e aí fui fazendo. Fiz uma cobertura de férias na TV Bandeirantes também, né? Onde tive a oportunidade de ver o trabalho lá do Boechat, né? Então são pessoas assim também dentro do jornalismo que são inacreditáveis, né? Como tem gente assim muito, né, inteligente, porque na época não tinha inteligência artificial, não tinha Google, o que nós tínhamos eram fontes, boas fontes. E nada era escrito, nada passava se a gente não observasse e 3, 4, 5, 6 vezes para enviar aquela informação. A gente tinha que ter uma total segurança, né? Não é que nem hoje que você pega aqui e vaza ali, aquela coisa de fake news e tal. Na época, fake news, acho que sempre existiu, né? O Harari, nesse livro dele, Nexus, ele sempre fala, né? É uma questão de quem conta a história, né? Quem conta a história sempre aumenta um ponto. O problema é que, historicamente, quem tem o poder sobre os meios de comunicação. Os meios de comunicação. A gente teve que engolir até hoje que o Brasil foi descoberto, né? Que desviaram a rota, que aí chegaram. E a gente ali, né? Com 7 anos, contando aquela história mentirosa também na prova, né? E assim a gente vai... Aí assim a gente vai vivendo, vai amadurecendo, vai observando, mas eu acho que a coisa mais bonita e mais interessante que a gente tem para fazer nessa nossa caminhada é essa troca de fala, essa troca de pensamentos, de cultura, né? De ideias, né? E a gente tentando se acomodar, porque hoje estamos muito chato, muito polarizado, sim ou não, é muito pequeno, né? Entre o sim e o não, o dia e a noite, a terra e o céu, existem uma infinidade de possibilidades, né? Verdade. Então, eu penso uma forma sobre, sei lá, esse microfone, você pensa de outra. A gente constrói uma terceira via, com algum ponto de vista que eu não tive oportunidade de ver pela sua ótica, né? Então, hoje eu penso que seria legal isso. Eu sei que é utopia, né? Mas eu converso muito disso com meu filho, né? O filho é um parceirão muito grande meu também, né? Hoje ele é mais meu pai do que eu sou mãe dele, ainda bem, né? Que hoje, quando a gente, depois dos 60, aí a gente já tem uma liberdade tão grande de não precisar de validação das pessoas, né? E a gente só admite um único algoz, que é o nosso próprio, né? O nosso próprio algoz, eu comigo, me chicoteando, me pedindo para fazer coisas, pedindo para melhorar e tal. Mas a gente já não dá esse espaço mais
para o outro. E isso é muito libertador, né? E poder ter essa pausa para observar, né? Observar mais como as coisas funcionam e chegar a determinadas conclusões como essa, né? Da fadiga, onde eu observo aqui da fadiga desse excesso, né? De sociedade. E isso foi a yoga que te trouxe? Em que momento você conheceu a yoga e como ela te reensinou a olhar as coisas? Eu conheci o yoga quando eu fui para um psiquiatra, que ele me ofereceu remédio para a saída da depressão. Eu fiquei um pouquinho assim, não que eu tenho nada contra a medicação, não é isso, mas eu acho que tem, no meu caso ali, pontual, eu tinha outros mecanismos, né? Então eu entrei com uma coisinha bem leve, bem pontual, tal, para realmente sair daquele fundo de poço e para poder ter uma visão melhor do mundo. E aí uma amiga vira e fala assim, por que você não vai fazer yoga, tal, né? Isso vai te trazer presença, isso vai fazer você respirar melhor, tal, tal, tal. E aí eu pego e vou e caio para uma prática de yoga e falo, vou tentar, vou ver como é que é isso, né? Vou ver se me auxilia, tal. E a primeira prática para mim, ela já me tocou de uma forma tão profunda, porque o asana, na postura física, ela não é só um movimento corporal, ela mexe na sua psique ali, e eu estava aberta, né, naquele momento para receber essa informação do meu corpo para a minha mente, como dizendo assim, olha, você está viva, essa foi a minha sensação na primeira prática, você está viva, você está pulsando, né? Você é maior do que esse sistema, você é insignificante, mas você é maior do que esse sistema, porque nós somos um grão de areia e a gente não tem expectativa nenhuma, é fantástico, não tem expectativa que te aprove, que te desaprove, então, é ser anônimo, eu amo ser anônima, quanto mais anônimo, olha, vai por mim, quanto mais anônimo, você tem mais paz, então, me tocou ali, e aí prática, aí saí de onde eu morava, do bairro que eu morava, fui para outro bairro e sempre procurando yoga, até que chegou um tempo, depois de alguns anos na prática, eu virei e falei, bom, eu vou fazer uma faculdade de yoga, porque eu acho que é tão grandioso isso que eu estou subutilizando a prática só com essa coisa de movimento e tal. Aí eu fui estudar a fundo a filosofia e tal. Aí eu descobri que o yoga é por isso que eu amo, né? Eu não sabia, você vê, né? A gente entra de cabeça e vai descobrindo as coisas. O yoga é um ashana, é uma escola filosófica e eu sou tarada por filosofia, eu amo filosofia. Tanto é que eu coloco, né? Você é aqui meu aluno, você sabe, eu sempre trago uma reflexão filosófica para a gente honrar essa escola filosófica, né? E o yoga me fez observar, né? Tanto a pessoa como chega, quando ela chega, o corpo fala muito, né? As expressões corporais, a gente que é da comunicação sabe, né? Disso, né? A gente faz uma pergunta, a pessoa responde, mas a gente sabe se ela está falando a verdade ou não, né? O tempo que ela demora para responder já diz muita coisa. O olhar, que aí ela começa a desviar, a mão, aí você vê um suorzinho caindo assim. Então, é uma loucura, né? A gente, assim, entender que aquele diálogo que a gente está tendo com a pessoa não é um diálogo franco, né? Aí você já brocha tudo, aí você já quer sair pela direita e deixa a pessoa ali com a fala dela, né? E na prática hoje eu percebo quando as pessoas chegam, elas têm demandas, né? Mas o que eu percebo hoje muito na sala de prática é essa exaustão. As pessoas estão realmente exauridas. E tanta evolução, tanta tecnologia, as pessoas estão extremamente infelizes. Isso não é uma percepção minha, são falas captadas aqui, né? Sim. O diálogo, né? Porque quando a gente vem para essa sala de aula, essa sala de prática, o que vocês estão vendo, né? Com o nosso amigo Buda ali, com o adesivo, representando ali o nosso Vic na estrada, ali que a gente está acompanhando, e deixo aqui o convite, né? Quem segue o Marra, para continuar seguindo ele ali, a gente está sempre de carona com esse rapaz aqui, e a gente observa as pessoas infelizes, as pessoas sempre tentando ser mais, aí eu questiono assim, gente, ser mais o quê? Nós já somos e nós já estamos em algum lugar, mas a pilha que o capitalismo te coloca, né? Porque você tem que estar sempre em movimento, ou você consome, tá? Ou você produz
Essa é a dinâmica. Existe uma grande questão aqui no nosso caso também, que é São Paulo, né? São Paulo. São Paulo é uma cidade, assim, pirante, porque ao mesmo tempo que ela é fascinante, se quiser encontrar qualquer coisa, 3 horas da matina em São Paulo, qualquer comida, qualquer coisa extravagante, você encontra. São Paulo é mágico em cultura, em diversidade, em tudo que você puder, mas o preço é caríssimo, não só monetário, né? Mas em termos de saúde. É uma cidade que te pilha, é uma cidade que se você para, que nem a gente está aqui batendo um papo, fazendo algumas reflexões, viajando na maionese, enfim, a gente daqui a pouco parece que vem o algoz e fala assim, pô, tá perdendo tempo, você não tá produzindo. Você tem 5 coisas para fazer, você não é... Aí você vem e fala assim, gente, mas isso aqui é preciosíssimo. A troca, né, de informação, eu de uma geração, ele uma geração, e muito legal, porque quando vi que ele chega, eu sou muito amiga da mãe dele, ele vem depois da pandemia fazer a prática, e nos tornamos amigos, né? Então, como 2 gerações, assim, distantes, né? Porque eu tenho o dobro da idade dele, né? Meu filho é mais velho que ele. Então, como a gente se entrosa, né? Como flui o papo, né? Como você me acrescenta, e eu espero também que eu possa, às vezes, te acrescentar, né? Não só com a prática, mas de tudo que a gente conversa ali alheio, a prática do yoga. Então isso eu acho que é a magia, né? De estar vivo, mais do que qualquer like, mais do que qualquer, sei lá, seguidor. Eu acho que é o ao vivo e a cores. A gente aqui, né? A troca. Conversando, a troca. E é isso que te mantém em São Paulo? É esse espaço, é a yoga, são seus alunos? Porque eu sinto que você iria para qualquer lugar, moraria na praia, mas você está aqui ainda. Eu estou aqui ainda porque é isso, né? A gente fala, é uma coisa simples, né? Mas fazer as coisas, e o que o yoga sempre fala pra gente, né? Os apegos, né? Alguns apegos, né? Então, obviamente, São Paulo é uma cidade que tem tudo. Então, aí quando você vai para um litoral, uma coisa, você sabe que você já não vai ter tudo isso. Mas aí eu começo a questionar, mas o que eu preciso mesmo com a minha idade, o que eu quero? E eu percebo hoje que eu preciso, assim, de pouquíssimas coisas. E isso me deixa extremamente feliz. Um lugar que eu, assim, não frequento mais, eu vou para alguma coisa pontual que me deixa, assim, muito zoada, é shopping. Shopping não me abduz, As né? poucas vezes que eu já ia era pra ir no cinema, né? Porque a gente mal tem cinema de rua, né? Então você tem que entrar num shopping pra assistir um filme numa telona. Mas assim, eu já fui em cinema 10 horas da noite pra só ter que entrar e sair. Porque é um lugar onde a gente observa as pessoas tão adoecidas e elas, o que elas estão fazendo? Elas estão comprando o quê? Qualquer coisa, e para preencher um vazio, porque na verdade é assim, quando eu estava na TV, que eu estava nessa pira aí também, eu virava e falava assim, bom, já que eu estava nessa pira porque eu estava deprê, eu virava e falava, bom, já que eu me ferro, já que eu trabalho sábado, domingo, eu trabalho 14, 15 horas, já que eu não tenho folga e tal, então nessa folga aqui eu vou comprar porque eu mereço. Aí, quando eu saí da TV, gente, eu juro pra vocês, eu tinha sapato em caixa que eu nunca tinha usado. Porque agora é descalço, é chinelinho, né? A gente aqui é nessa pilhagem. Então aí você vê como o sistema, ele próprio te adoece, tá? O que eu tô falando aqui não é pira da minha cabeça, não. O sistema, ele tem a consciência que ele vai te adoecer para que você consuma, porque a pessoa, quanto mais inconsciente, quanto mais doente ela tá, ela tem que ter algo para preencher. O que é? Comprar. O quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa que aparecer pela frente, qualquer coisa. O mesmo sistema que faz a gente trabalhar incessantemente é o mesmo que nos ensinou a comprar coisas para nos mimar, né? Que é uma palavra recente. Assim. Isso. E a própria educação, que também é um outro papo que a gente pode ter depois, mas esse também é a parte,
né, que eu também fiz parte da educação, eu tenho magistério, então eu dei aula uma época e eu tive a sorte, mas foi de uma grandeza, eu fiz um estágio numa escola da Madalena Freire. Então, puta, aquele método, né, dela, incrível, inacreditável, fazendo com que a gente não crie mão de obra, não crie pessoas obedientes, mas que a gente crie pessoas que contestem, que perguntem, pessoas críticas. Mas a gente sabe que a sociedade não quer esse tipo de gente, porque, puta, dá muito trampo. Tanto é que por isso que querem as escolas militares aí. Quanto mais obediente, eles só melhor. Precisam de mais engrenagem. Mais engrenagem, né? O gado tá aí. Então, né, meios de comunicação, educação e religião é um tripé muito forte. Tome muito cuidado com esses 3 coisinhas aí que a gente acha que é algo seguro, né? É o que faz a nossa formação, nosso entendimento, nossa ideologia, e às vezes por trás disso tudo tem um propósito que não é tão interessante, né? Mas isso também é um caso à parte, aí, como vários casos à parte, aí, né? Quando a gente consegue observar. E o yoga é isso. E o yoga, através da prática, ela faz a gente ampliar essa consciência e a questionar, porque a gente questiona até o próprio corpo, no próprio movimento. E uma coisa bonita do yoga que eu amo é o acolhimento. Cada dia que você vem para a prática, você pode até me falar isso, você vem fazer o mesmo asana. Ontem você fez um asana, hoje, talvez, ele não saia igual. Por quê? Porque hoje você respirou diferente, dormiu diferente, teve outra percepção e tal. Venha, olha, chegando aqui uma aluna de yoga para a gente iniciar daqui a pouco uma prática. Vem para cá, Márcia. Tudo bem, pode colocar seu tapete aí que nós vamos para a prática já já. E é essa beleza, né? E chega mais gente vai se chegando e mais gente vai buscando, sabe o que? A prática vai buscando um respiro, né? Porque esse espaço aqui, o espaço Mahalila, se você quiser respirar, mas não é respirar só pelas narinas, não, respirar pelos poros, quiser realmente sentir o acolhimento, aqui você não precisa... Além de ser você não precisa performar. Porque a nossa yoga aqui, pelo menos a que eu dou, ela não é performática. É uma yoga para você brincar com o seu corpo, para você observar e para você entender como você funciona através do seu corpo. E para o pessoal um pouquinho mais idosinho, que nem eu, é para te dar qualidade de vida e autonomia, né? Mobilidade. Trabalho muito mobilidade. Poder sentar dessa forma, sair do chão, tal, enfim, subir, descer, pegar um avião, pegar um ônibus, amarrar o sapato, coisa basiquíssima, né? E eu acho que é isso. Tenho tanto a dizer, mas uma coisa que eu gostaria mesmo de deixar aqui é assim, gente, olha, não deixem que o sistema abduzam vocês, tá? Adoeçam vocês. Adoeçam, nem abduzam, não vamos ser abduzidos por esse sistema, não adoeçam por causa desse sistema. Nós somos muito maiores do que esse sistema, tá? E nós já somos e já estamos em algum lugar, tá? Agora, uma dica, quando está tudo confuso, para e respira, solta o ar devagar, isso vai te trazer uma presença incrível, não é? Respira em 4, expira em 4. Isso, 4, 4, 4, inspira em 4, solta, sempre a soltura do ar, mais devagar do que a inspiração, isso vai fazer tua mente ficar mais focada e você mais relaxado para encarar aí esse dia a dia, tá? Papo muito legal, temos muito para conversar. Obrigado, ainda. Cláudia. Fica para a próxima. Namastê, namastê para você e fica o convite. Vamos continuar seguindo, ó, Vic na estrada, e se quiser um lugar de acolhimento e de paz, vem aqui para o Marra também. Beijo grande aí para todo mundo. Se você gostou, solta o like, se inscreve, que vem mais por aí. Beijo.